Jim Lee fora da DC, os novos Brubaker da Mino para 2024 e o fim de Capitão Tsubasa. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Ed Brubaker é daqueles autores que produzem muito. Praticamente todo ano é garantido que vai ter um quadrinho dele. No ano passado, 2023, foram lançadas duas novas obras dele nos Estados Unidos, Night Fever e Where the Body Was. Ambas com seu colaborador mais frequente, com a sua dupla, o Sean Phillips, e as duas também têm o Jacob Phillips, filho do Sean Phillips, nas cores. E esses dois quadrinhos já têm previsão de lançamento no Brasil. Eles vão ser publicados pela Mino, que tem um contrato de exclusividade e publica todos os quadrinhos autorais do Ed Brubaker aqui no Brasil. Where the Body Was e o Night Fever tinham sido anunciados inicialmente para 2024 e a gente até falou sobre isso aqui no Giro, mas agora parece que o Night Fever vai ser remanejado para 2025. Mas essa notícia aqui não é exatamente sobre isso. A gente vai falar que o Brubaker já tem um novo quadrinho em vista. Em agosto vai ser lançado nos Estados Unidos House of the Unholy, o novo trabalho desse trio, Brubaker, Sean Phillips e Jacob Phillips. E essa é uma obra do Brubaker que é descrita como um quadrinho de terror. Ele segue um agente do FBI que é especializado em crimes relacionados a seitas e uma mulher que tem ali uma ligação no seu passado com o pânico satânico, e os dois estão em busca, em uma caçada por um assassino insano. Essa é a sinopse divulgada até o momento desse quadrinho. E só para trazer uma contextualização, porque parece que o pânico satânico vai ser o centro desse novo quadrinho do Brubaker. O que é esse pânico satânico? É um fenômeno tanto midiático quanto social ali de meados da década de 80 nos Estados Unidos, em que vários crimes comuns eles estavam sendo vistos como crimes feitos por seitas satânicas ou por cultos. Então, era toda uma histeria coletiva mesmo, um movimento que marcou gerações e que marcou também o audiovisual. A gente tem vários filmes relacionados a isso e o Brubaker parece que vai explorar esse tema nesse novo quadrinho. Como a gente comentou que as duas obras mais recentes do Brubaker já têm previsão de lançamento no Brasil, a gente imagina que essa também não demora a ter uma previsão por aqui. E o Jim Lee que foi convidado a trocar a DC pela Marvel para desenhar a nova fase dos X-Men, esse recomeço dos X-Men pós-Krakoa que a gente comentou aqui no nosso último giro. Atualmente, o Jim Lee é editor e CCO na DC. O que significa CCO? É como se fosse um diretor de criação, ou seja, o Jim Lee tem um cargo muito importante na DC, um cargo também de executivo, e ele foi convidado pela Marvel no ano passado a ir para a editora para desenhar essa nova fase dos X-Men, a nova revista mensal dos X-Men, que vai começar a ser publicada em julho deste ano nos Estados Unidos. Ou seja, ele voltaria a ser um artista de uma revista mensal. E quem contou isso tudo foi o Rob Liefeld, isso mesmo, o Rob Liefeld que contou essa história no seu podcast que chama Robservations. Ele disse que o Jim Lee negou a proposta aparentemente era bem generosa, e ele negou porque ele disse que não sente que conseguiria ter ali toda a agilidade que exige ali nos prazos para produzir uma revista mensal. Há muito tempo ele não trabalha como desenhista de uma revista mensal, então ele sente que trabalhar como executivo dá mais tempo para ele ficar com a sua família, para ele ter ali uma rotina mais tranquila e mais saudável, e por isso ele recusou a proposta da Marvel, segundo o Rob Liefeld. E parece que, ainda de acordo com essa fofoca, com esse boato que o Rob Liefeld contou no podcast, apesar do Jim Lee não ter aceito a proposta da Marvel, ela foi bem útil na renegociação dele com a DC, na renegociação de contrato dele com a DC para este ano. Enquanto isso, a gente ainda não tem um anúncio oficial da Marvel de quem que vai fazer parte dessa equipe criativa da nova fase dos X-Men, e a gente queria saber de você, quem que você acha que era um bom nome para desenhar essa fase, já que a gente pode garantir que não vai ser o Jim Lee. Depois do sucesso de Tartarugas Ninja, O Último Ronin, publicado nos Estados Unidos pela IDW e aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim, e só um parênteses, gente,
No Brasil, a primeira tiragem da Pipoca Nanquim esgotou e agora foi reimpressa a tamanho sucesso desse quadrinho aqui no Brasil também. Nós temos já uma previsão de sequência para um novo quadrinho de Tartarugas Ninja, O Último Ronin. Ele se chama Last Ronin Re-Evolution, num bom português aqui, reevolução, né, numa tradução literal, e a equipe criativa se mantém a mesma. Então teremos de novo Kevin Eastman, Tom Waltz, Ben Bishop, Esaú Scorza e Isaac Scorza e o colorista Luiz Antônio Delgado. Aparentemente, quem não está de volta nessa edição é só o Peter Laird. Esse quadrinho foi anunciado em meados do ano passado e tem previsão de publicação para o mês de fevereiro, para começar a ser publicado em fevereiro nos Estados Unidos. E agora o CBR, o portal CBR, lançou um preview exclusivo com uma página dupla que dá pra gente ter uma boa ideia do que é esse novo quadrinho de O Último Ronin. Na imagem que você tá vendo aí na tela, dá pra perceber que tem outras tartarugas ninja. Isso porque essa história é ambientada uma década depois dos eventos de O Último Ronin e agora tem outras tartarugas que estão ali tentando conter o caos de Nova York. Então tem um time novo de tartarugas ninja sendo formado e a gente vai testemunhar isso nesse O Último Ronin 2. Vale lembrar que no final do ano passado foi lançado um prequel de O Último Ronin chamado Lost Years, que mostrou a transformação dessa última tartaruga ninja até aquele personagem sanguinário com sede de vingança que a gente viu em O Último Ronin. Esse quadrinho aparentemente vai ser publicado pela Pipoca Nanquim em 2024, é o que o trio do Pipoca Nanquim deixou a entender no vídeo de retrospectiva que eles publicaram no canal do YouTube da editora, em que eles comentam que é interesse da Pipoca Nanquim seguir com a publicação de O Último Ronin e eles citam mesmo o Lost Years. Agora, esse novo quadrinho que vai começar a ser publicado agora em fevereiro, né, que é a continuação direta de O Último Ronin, ainda não tem previsão para chegar ao Brasil, mas a gente pode cravar aqui que se a Pipoca tem interesse de continuar a publicação, a gente vai ver esse título aqui no Brasil ainda. Recadinhos aqui no meio do giro, prometo que vai ser rápido. O primeiro é que a nossa rodada de lives com editoras 2024 tá confirmadíssima. A gente fez esse anúncio lá na nossa página do Instagram, mas você que acompanha aqui o nosso giro talvez não tenha visto, fica aqui esse recado. A partir de 16 de janeiro, a gente vai ter aqui sempre as nossas lives tradicionais com editoras. Várias editoras novas vão participar e você já pode garantir, de terça a sexta-feira tem live para você todas as semanas, praticamente até o mês de março. Além disso, você também pode fazer parte do nosso canal do Telegram. Lá a gente sempre traz novidades, a gente fala algumas notícias rapidinhas e também comenta tudo que está saindo no Fora do Plástico. Então, um jeito de você não perder nenhum conteúdo que a gente publica em todas as nossas redes é acompanhar o nosso canal do Telegram. É totalmente gratuito e o link vai ficar aqui. Outro link que também vai estar na descrição desse vídeo é do nosso Apoia-se. O Apoia-se é essencial para a gente manter isso tudo que a gente produz aqui, todo o conteúdo do Fora do Plástico. E esse recado vai especialmente para você, menina, que acompanha aqui o Fora do Plástico. Você, menina como eu, que às vezes sente que esse meio de quadrinhos é muito masculino e às vezes fica com receio de, por exemplo, fazer parte de um grupo, mas pode ficar tranquilíssima. O grupo do Fora do Plástico, que é uma das nossas recompensas para apoiadores, é cheio de gente incrível, cheio de meninas também. A gente, inclusive, tem um grupo exclusivo só pra gente, tem todos os outros grupos, mas tem um grupo só pra gente discutir entre a gente ali. E essa ideia é para acolher todas as meninas que chegam até a gente e todas as meninas que leem quadrinho, porque a gente sabe que tem um monte delas aí. Vem fazer parte da nossa comunidade também. apoia.se/Fora do Plástico, chega mais. A animação de Witches, quadrinho de Scott Snyder e de Jock, vai ser bem pesada e tem previsão de lançamento para mais ou menos daqui a um ano. Essas informações são do próprio Scott Snyder, que está acompanhando a produção bem de perto e de vez em quando dá algumas atualizações no seu Twitter. Ele está acompanhando bem de perto porque ele é co-showrunner dessa produção que está sendo feita pelo Prime Video. Witches foi publicado pela Dark Side Books ali naquela primeira leva de quadrinhos da editora em 2017 e traz uma visão mais gore assim das bruxas, tanto na estética quanto no conceito. E parece que é isso que a gente vai ver na série, porque o Scott Snyder descreveu como
um horror extremo, uma série de horror extremo, bem gráfico e também com muita emoção. Ele disse que dá para esperar a violência de Invencível, também quadrinho do Robert Kirkman, que foi adaptado para animação pelo Amazon Prime Video, e ele comparou essas duas coisas porque a equipe que cuida de Invencível é a mesma que está cuidando dessa animação de Witches. E outro detalhe interessante é que a arte da animação, né, o visual da animação, vai emular o traço do Jock no quadrinho. Capitão Tsubasa vai chegar ao fim em abril, depois de 43 anos desde o início da publicação. O mangaka Yoshi Takahashi, de 63 anos, anunciou a sua aposentadoria nessa última semana e, com isso, a conclusão da série de mangás que começou a ser publicada em 1981 na Weekly Shonen Jump. A série, que é protagonizada pelo Oliver Tsubasa, começou a ser publicada em 81, que nem eu disse, e foi até 88, mas essa é a série original ali que começou o Capitão Tsubasa. Depois vieram vários outros mangás derivados, continuações ao longo desses últimos 40 anos. Agora, o Takahashi está trabalhando em Capitão Tsubasa Rising Sun e em Capitão Tsubasa Memories. As duas vão ser concluídas em abril com a aposentadoria do mangaka. O Takahashi alegou que tem percebido um declínio em relação à sua condição física. Ele diz que ele não consegue desenhar tão rápido quanto antes. É algo totalmente relacionado à idade mesmo, né, ao envelhecimento, mas ele também disse que sente dificuldade de desenhar no digital. Então ele falou que essas mudanças que aconteceram, que ele testemunhou na indústria de mangás, e ter que desenhar no digital é também uma das motivações dessa aposentadoria. Nós não podemos esquecer que Capitão Tsubasa, a gente falou um monte aqui do mangá, mas que Capitão Tsubasa teve uma adaptação em anime, né? Teve, na verdade, várias adaptações, e uma delas foi exibida em mais de 100 países e foi muito popular, inclusive aqui no Brasil. E dá pra ver no Crunchyroll. Recentemente foi divulgado um banco de dados com uma lista de mais de 16 mil artistas que tiveram seus trabalhos usados para treinar a inteligência artificial Midjourney. Essa lista foi anexada a um processo coletivo que corre nos Estados Unidos atualmente contra a Stability, a Midjourney e o DeviantArt. Uma das artistas que está movendo esse processo é a Sarah Anderson, que é muito popular pelas suas tirinhas que são publicadas aqui pela editora Seguinte. Nessa listona com mais de 16 mil nomes, temos figuras como Picasso, Frida Kahlo, Van Gogh, mas também vários quadrinistas. A gente vai deixar a lista completa linkada aqui e vamos citar alguns nomes desses quadrinistas que apareceram. Gente, não são todos de forma nenhuma, são só alguns que a gente selecionou para vocês terem uma ideia. Moebius, Mike Mignola, Jeff Smith, Uderzo, Art Spiegelman, Frank Miller, Frank Frazetta, Dave Gibbons, Wally Wood e ainda o brasileiro Rafael Albuquerque. O assunto da inteligência artificial já apareceu várias vezes aqui no nosso giro. A gente já fez até um giro com uma matéria especial falando sobre quais que são os requisitos dos artistas em relação à inteligência artificial, quais são as demandas, principalmente essa questão dos direitos e do uso de artes para treinar inteligência artificial sem qualquer autorização desses artistas, né? A gente falou sobre isso, como eu disse, em um giro, em um especial, a gente vai deixar isso linkado aqui e esse com certeza é um assunto que não para por aqui. Hoje não tem bloco de pré-vendas, a gente tá aí num período em que temos raríssimas pré-vendas, né? Agora com o avançar do ano voltam a ter novas pré-vendas, a gente vai comentar sempre aqui no nosso bloco. E o giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu like, pela sua inscrição, por ter entrado no canal do Fora do Plástico, todas essas coisas que a gente sempre comenta aqui. E, como eu disse antes, vale a pena demais apoiar o Fora do Plástico. apoia.se/Fora do Plástico, nós vamos te fazer uma pessoa muitíssimo bem recompensada e você vai estar ajudando esse projeto aqui a ir pra frente. Até a próxima!